Olá! A geografia, no fundo, nos dá as ferramentas para a gente conseguir decifrar o mundo. E nesta nossa conversa, a gente vai dominar as mais importantes. Vamos organizar aqueles conceitos essenciais que sempre aparecem em provas, sabe? A ideia é que eles funcionem como lentes, que nos ajudem a ver o dia a dia e o planeta de um jeito totalmente novo. E tudo começa com essa pergunta, né? Como é que a gente consegue de fato ler o espaço em que a gente vive? Para responder isso, não adianta só olhar, a gente precisa das ferramentas certas. E é exatamente para isso que servem os conceitos que vamos explorar hoje. Então, vamos lá! Pensa nessa nossa análise como uma jornada em zoom out. A gente vai começar bem de pertinho, naquilo que é mais pessoal, e aos poucos vamos ampliando a nossa visão até chegar na escala global. É o jeito perfeito de conectar a nossa vida cotidiana com os grandes sistemas que movem o mundo. E não tem ponto de partida mais pessoal, mais íntimo do que o nosso primeiro conceito de hoje, o lugar. Olha, a chave para entender o que é um lugar está toda aqui. Não é um espaço qualquer. É o espaço da nossa vivência, aquele carregado de significado pessoal. É como se fosse o palco das nossas memórias, dos nossos laços afetivos. É o espaço onde a nossa identidade é construída, sabe? É só pensar na nossa casa, na rua onde a gente cresceu, na escola que a gente frequentou. Esses pontos não são só coordenadas no mapa, são nossos lugares. São os espaços com os quais a gente cria uma relação de pertencimento. É bem aqui que a nossa jornada geográfica começa. Ok, agora vamos dar um passo para fora desse mundo, pessoal. Quando a gente sai do lugar e entra no conceito de território, a palavra-chave muda, e muda muito. Agora a gente está falando de poder. O ponto crucial é este. Falar em território é falar sobre uma relação de poder. É um espaço que tem fronteiras delimitando ele, e atenção aqui, nem sempre são fronteiras físicas, como um muro ou um rio. É uma área sobre a qual alguém, ou um grupo, exerce controle, exerce domínio. E essa lógica de poder se aplica em múltiplas escalas, viu? Pode ser algo bem micro, como o controle de uma rua ou de um bairro por um grupo específico, ou pode ser macro, como o território de um país inteiro, com suas leis, seu exército. A dinâmica de poder, no fim das contas, é a mesma. E já que falamos em país, é fundamental a gente desfazer uma confusão muito comum. Nação se refere ao povo, à sua identidade cultural, à história que une essas pessoas. Já o Estado, por outro lado, é a estrutura política, o governo, as leis, as instituições que exerce o poder sobre um território. É super importante entender que nem sempre uma nação corresponde a um único Estado. Bom, já exploramos o pessoal e o político. Agora, vamos ampliar o foco para aquilo que é visível, a paisagem. A gente pode pensar na paisagem como um livro aberto, sabe? Um livro cujas páginas contam a história de um certo espaço. E para conseguir ler esse livro, primeiro a gente precisa entender o palco onde essa história toda acontece, o espaço geográfico. Ele não é só natureza pura de jeito nenhum. Ele é a soma da natureza com tudo o que a sociedade construiu e transformou. É um palco que está vivo, em constante mudança. A paisagem, portanto, é a cara desse palco. É tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Uma mistura de elementos naturais, como rios e montanhas, com elementos culturais, que são as construções humanas, como prédios, estradas, pontes. O que é mais fascinante na paisagem é que ela funciona como um acúmulo de tempo. Nela, a gente vê as marcas de diferentes épocas convivendo ali, lado a lado. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. O passado não é simplesmente apagado. Ele ganha novos significados no presente. E o nome técnico para esse fenômeno é rugosidades. Uma expressão ótima, né? As cicatrizes do tempo. E são exatamente isso. Um prédio histórico espremido entre arranha-céus modernos ou uma linha de trem antiga que virou um parque. São as marcas da história que insistem em permanecer na paisagem de hoje. E chegamos ao nosso zoom out final, a escala global. Agora, vamos analisar as redes geográficas, as conexões que, para o bem e para o mal, definem o mundo em que a gente vive hoje. A estrutura de uma rede é, na verdade, bem simples de entender. Ela tem basicamente dois componentes: os pontos fixos, que são as cidades, os portos, os aeroportos, e os fluxos, que conectam esses pontos. Fluxos de informação pela internet, de dinheiro, de mercadorias e, claro, de pessoas. Só que aqui a gente chega no ponto mais crítico sobre as redes. Embora essa ideia de conexão global soe muito democrática, muito legal, a realidade é bem diferente. Elas não são, de forma alguma, iguais para todo mundo. Na prática, o que a gente vê é que essas redes são profundamente desiguais. Elas funcionam como artérias que concentram poder e riqueza nos grandes centros econômicos globais e, ao mesmo tempo,
acabam aprofundando a exclusão de áreas e de populações inteiras que ficam à margem dessa infraestrutura, seja por barreiras econômicas ou tecnológicas. E assim nossa jornada se completa. A gente partiu do lugar pessoal, atravessou as disputas de poder do território, aprendeu a ler as rugosidades da paisagem e, finalmente, analisou as redes desiguais que conectam o planeta. Cada um desses conceitos é uma lente nova para a gente interpretar o mundo. Para terminar, fica a reflexão. Que tal aplicar essas ideias? Olhar ao redor, na cidade onde se vive, que rugosidades, que cicatrizes do tempo dá para identificar? E, indo mais fundo, de que forma o nosso lugar, esse espaço da nossa vivência, acaba moldando quem a gente se torna? A geografia começa exatamente aí, no nosso próprio quintal.